Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. O programa Liderança e Propósito tem o objetivo de trazer para cá pessoas, líderes e enaltecer a figura do líder na sociedade, nas empresas que eles administram, nas fundações pelas quais passam líderes. Afinal, líderes estão em todos os lugares, né? E a ideia do programa é enaltecer a figura da liderança e o propósito que cada um tem por trás do seu papel como líder. Eu começo sempre o programa com uma citação, e a citação de hoje é do querido ídolo nacional Ayrton Senna. Eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grande grupo de pessoas. É assim que ele pensava, é assim que a maioria dos líderes pensam, que o trabalho do líder muitas vezes aparece, o líder sobe em palcos para receber prêmios, troféus, mas ele está ali representando geralmente um grupo enorme de pessoas. Eu acredito muito nisso. Tenho certeza que a minha convidada que aqui está, a Evelyn Nascimento, gerente regional da Cisprime, concorda com essa citação, né, Evelyn? Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Essa citação aí, você estava falando e eu aqui pensando como a gente precisa usar muito isso mesmo, né, no nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. Muito, para quem é fã de Fórmula 1, eu sou fã e até hoje assisto todas as corridas, a maioria das pessoas não sabem que para cada piloto numa corrida você tem geralmente um grupo de 60 profissionais. Então você tem geralmente tem 120 pessoas no box, mas na fábrica tem mais 350. E eles geralmente quando ganham um campeonato, eles vão para a fábrica fazer a foto do campeonato, tem lá todas essas pessoas para 2 pilotos, para 2 carros, ou seja, é muita gente envolvida, muita gente. Como deve ser muita gente envolvida na Cisprime, para você estar aqui representando todos eles, não é? Com toda certeza. A gente percebe no dia a dia, a gente sempre brinca lá na cooperativa que a gente não consegue nada sozinho, né? E o sistema cooperativista, ele tem isso muito enraizado. Então, eu concordo muito, nós lá trabalhamos com uma energia super bacana juntos. Tanto que as nossas metas, elas são gerais, elas não são metas pessoais, então a gente procura fazer trabalho em equipe mesmo. Se um conquista, está todo mundo conquistando. É muito gostoso. Nossa, muito bom mesmo. E uma coisa que eu falei hoje com outro convidado que aqui esteve, o Marcelo, da FEMA Energy, é que nós, em posições de liderança, hoje a gente está numa posição de liderança, mas todo mundo começou como estagiário, como assistente, né? Então, aproveitando que eu estou falando disso, me fala um pouco como você começou. Na realidade, para você ter uma ideia, eu comecei vendendo cartão de crédito. Olha. Assim que eu iniciei a minha carreira, vendendo cartão de crédito. Então, eu passei ali 1 ano e 2 meses, mais ou menos, vendendo cartão dentro de uma instituição financeira. E fui crescendo. A gente começa a fazer um trabalho certo, honesto, né, de uma maneira buscando muito um crescimento e tal. A empresa vai percebendo isso em você, né? E isso é uma coisa que eu até gostaria de deixar aqui. As pessoas não entendem, acham que a gente já começa num patamar. Nunca. Então, iniciei vendendo cartão e aí fui crescendo. Montei uma corretora dentro dessa instituição de seguros. E ali eu comecei a trabalhar forte e aí foi. Quando eu vim para a Cisprime, para você ter uma ideia, eu meio que desci um pouquinho, né? E fui trabalhar como assistente administrativa. Porque você já tinha uma corretora, né? Eu já tinha uma corretora dentro. Era autônoma? E a gente sabe, corretor ganha bem. Ganha bem, não ganha mal, isso é verdade. Mas por quê? Porque muitas pessoas perguntam, mas por quê? Eu tinha uma curiosidade para conhecer uma cooperativa de crédito, como funcionava, se realmente esse sistema mais humanizado realmente funcionava e tal. E aí eu aceitei o convite. E lá eu comecei basicamente do zero, né? Assistente administrativo, depois assistente comercial, fui crescendo até me tornar em 2017 a gerente de agência. Então é uma luta diária, é uma busca por conhecimento, é uma busca por crescimento, é uma empatia diária, a gente tem que se reformular todos os dias para que a gente possa realmente conquistar algo na vida, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar
sobre o líder, que o líder, o real líder, ele sempre vai ter abertura para que as pessoas possam chegar até ele. Sim, né? concordo. Então é uma coisa que eu busco todos os dias, sabe? Portas abertas. Portas abertas. Eu até falei para você ali atrás dos bastidores que eu tenho uma meta de conhecer uma pessoa por dia. E é verdade, não importa quem seja. Eu quero saber quem é aquela pessoa, conversar, entender, porque a gente trabalha num mundo que são várias pessoas ali ao redor, né? Então é muito... A liderança, ela traz um caminho aí... um caminho de muito trabalho. Sim. Mas de muita transformação pessoal também. Concordo. Muita transformação. Eu falo muito disso aqui com os meus convidados, né? Na sua grande maioria, líderes, né? Sim. E a gente fala exatamente dessa transformação pela qual o líder passa. Eu fiz uma citação recente num outro programa, a respeito do Abílio Diniz, uma frase dele que ele fala que ninguém nasce líder. Né? O líder tem que estar sempre se capacitando e estudando e treinando. E isso é verdade. Quando você assume um papel de liderança, de uma coordenação e assim vai crescendo, você ainda não está pronto como líder. Não. Né? A gente acaba aprendendo muito com os erros, essa é a grande verdade. A vida ensina muito o papel da liderança, mas eu acredito que pessoas que têm como valores próprios a empatia, a humildade, tem uma vantagem enorme nessa tarefa. Com certeza. Porque hoje, o que as grandes corporações mais pregam nos ambientes corporativos é exatamente essa questão da empatia, da humildade. Mas para quem já tem esses valores prontos, fica muito fácil. Muito tranquilo. Tranquilo, né? É muito tranquilo. A gente pode até passar por um processo um pouquinho mais longo. Sim. Mas é tão sólido, é um processo que fica tão permanente, né? E uma coisa que você também comentou, que é muito legal a gente até trazer para o programa, é sobre as mudanças que acontecem conosco como líder. Sim. Uma coisa que me chama muito a atenção na liderança é o fato da gente errar muito. As pessoas acham que a gente não erra, mas a gente erra muito. A gente erra muito mais do que acerta. Com certeza. Né? Então, o feeling que a gente acaba tendo no final de tudo isso é tão bacana, porque você consegue hoje ver uma pessoa e já ter uma noção de como ela vai ser futuramente. Concordo. De como ela vai agir, do que aquela forma de pensar, de falar, vai fazer com que ela seja depois. Sim, sim. Né? Então, isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente trazer isso todos os dias, as pessoas entenderem, para quem está buscando aí, né, um papel de liderança, ser aberto, empatia, entender que vai errar, que vai... Eu acho que não ter medo. Não ter medo. Ser líder, para mim, essencialmente, é não ter medo de errar, principalmente porque só erra quem tenta fazer algo diferente. E o medo é importante, né? Ele vai fazer parte da nossa vida. Só que, exatamente, só que a gente vai ter que enfrentar ele. Vai ter que enfrentar. Né? É incrível, assim. É uma conquista, eu falo que é uma conquista. Não é fácil, mas é uma conquista muito boa. E essa liderança que você vem exercendo à frente da Cisprime te trouxe até Santos, né? Sim, me trouxe até Santos. Me conta um pouco dessa história, como é que você veio parar em Santos? Então, eu sou curitibana, né? Eu nasci em Curitiba, sempre estive lá no Paraná, nunca saí daquela região. E eu estava trabalhando em outra instituição financeira em Paranaguá, quando eu fui convidada pela Cisprime para poder trabalhar com eles. E aí, como eu já disse, né, eu tinha um interesse na área, saí um pouquinho da minha rotina e fui para a cooperativa. E uma coisa que me chamou a atenção na entrevista foi a questão do atendimento. Para quem já trabalhou em outras instituições financeiras, sabe que muitas vezes dentro de uma instituição a gente acaba tendo que vender mais do que atender bem o cooperado, o cliente. É mais meta, né? Mesmo. É mais meta. Bater meta. É bater meta. E eu tinha essa ânsia de poder cuidar das pessoas, né? Então, quando a cooperativa me mostrou essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Porque uma coisa que eu sou apaixonada é pelo ser humano. Sim. Eu acho que a gente aprende tanto com as pessoas. E para nós de fora como clientes, eu te confesso que posso te garantir que se fizer uma pesquisa qualitativa, não precisa nem ser quantitativa, você não vai encontrar isso na maioria dos gerentes. Não é essa a figura que o gerente tem para o cliente. Então o que você está falando para mim é uma enorme surpresa. Imaginar que uma instituição bancária, de crédito, enfim, né, ela preze
exatamente por esse cuidado que você está falando, porque é o cuidado, né? Sim. E complementando, eu acho, uma coisa que eu aprendi ao longo também da minha carreira é quando você casa os seus valores pessoais com os valores da empresa que você trabalha, não tem como dar errado. E pelo jeito é o que aconteceu com você na Cisprime. Exatamente. E aí, quando eu vi tudo isso, eu falei, gente, eu tenho vontade, porque assim, eu venho de uma família que gosta de gente, né? Por isso que eu gosto de pessoas. Claro. E eu sempre tive muito, meus pais sempre me ensinaram muito, eu tenho isso fixo na minha cabeça, Evelyn, sempre fale a verdade, seja honesto e tal. Então, quando eu tive essa oportunidade para ser quem eu sou de verdade, que casou o meu princípio, o meu dia a dia dentro da instituição que eu poderia estar, eu fui, assim, com medo, claro, todo mundo, por uma mudança, vai com medo, mas eu falei, não, eu preciso experimentar isso. Hoje eu estou extremamente realizada dentro da Cisprime. Primeiro porque a gente atende um público mais alta renda mesmo, e eu consigo ter tempo para poder sentar, entender quem é a pessoa, conhecer a pessoa, entender os projetos dela e ajudá-la a alinhar isso. Nós não somos assim, a cooperativa ela não é preocupada em trazer só os negócios para dentro. A gente entende que o negócio acontece, é óbvio, eu sou uma instituição financeira, não tenho como não acontecer, mas por trás dos negócios existe um ser humano. E esse ser humano tem um perfil, ele gosta de certas coisas e não gosta de outras. Então eu começo a entender o perfil de cada cooperado e eu vou trabalhando em cima do perfil dele, ajudando ele a preservar o patrimônio. Então isso é algo que as pessoas hoje não fazem mais. Sim. Então, dentro disso, eu acabo conhecendo você, eu acabo sabendo o que você precisa, quem é a sua família, aonde você quer chegar. Chega nesse nível de personalização. Chega nesse nível. Então, quando eu percebi que eu podia fazer isso, nossa, foi assim, gratificante. Então, hoje eu vejo que é um sonho alcançado, sabe? E falando, para tangibilizar um pouco para o nosso espectador, que provavelmente aqui na região ainda não conhece a marca Cisprime, me fala um pouco dos números da Cisprime. A Cisprime está presente em que regiões, quantos clientes tem? Tá. Hoje nós somos em mais ou menos 48 mil, quase 49 mil cooperados, tá? Nós estamos presentes nas regiões hoje do sul do país e sudeste, que é aqui em São Paulo, já expandindo para o Mato Grosso agora, outras cidades, Minas Gerais, a gente está chegando também e tal. Então nós estamos aí em fase de expansão, nós somos a primeira cooperativa de crédito do país a ser independente. Então, hoje nós não dependemos de outras instituições para poder operar, nós estamos diretamente ligados ao Banco Central, né? Então, a cooperativa ela já tem 27 anos de história. Bem sólida. Bem sólida, muito sólida. Nós iniciamos atendendo somente profissionais da área da saúde, por isso que quem vai olhar na TV, ou quem vai olhar na internet, enfim, vai ver sempre um médico lá. Ah, entendi. Entendeu? Tem essa ligação forte com a área da saúde. Tem essa ligação forte com a área da saúde, mas hoje nós temos já um perfil de abranger outras áreas também, só que sempre o alta renda. Entendi. Né? Que as pessoas acham que não, mas são pessoas que têm dificuldade em ter atendimento, sabe por quê? Elas precisam de pessoas de confiança. Sim. Né? É um público que precisa muito de pessoas de confiança. E como nós trabalhamos com retorno em sobras, nós distribuímos esse ano 253 milhões de lucro para os nossos cooperados. Nós temos aí mais de 7 bilhões já administrados no mercado, mais de 1 bilhão de patrimônio líquido. Então, é uma cooperativa extremamente sólida. A gente fechou o ano de 2023 com 0,76 de inadimplência. Então, nossa, você vê baixo. Que é o público mesmo que a gente escolhe a dedo, sabe? Sim. E só para fechar, é uma cooperativa, portanto, quem está lá não é um simples cliente, ele é um cooperado, ele é um né? Cooperado. Como você falou, vocês distribuíram no último ano 250 milhões? Exatamente, 253 de dividendos. Milhões. Exatamente. Para os cooperados. Porque o que acontece? Os lucros, geralmente, de uma instituição financeira fica para a empresa, Sim, né? Nós não, nós pegamos esse lucro e nós distribuímos entre os cooperados. Se nós fôssemos distribuir hoje em partes iguais, cada cooperado receberia R$5.000. Entendi. Entendeu? Olha. Claro que depende muito aplicado. Da movimentação que ele tem e do valor aplicado também, que é uma das maiores distribuições. Perfeito. Então, para você que está nos assistindo e que tem interesse em conhecer um pouco mais a Cisprime,
saiba que você não será um cliente, qualquer cliente lá, como a própria Evelyn nos explicou. Você vai ter um atendimento diferenciado e, além disso, você passa a receber os dividendos também, diferente do banco, que o resultado do banco fica para o próprio banco. Bom, nós vamos para um break agora. Não saia daí, porque o segundo bloco do programa costuma ser bem mais interessante, porque as perguntas são diretas para a Evelyn, tá bom? Te espero. Você sabia que profissionais com mestrado, doutorado e pós-doutorado têm maior remuneração do que aqueles que possuem apenas formação superior? Assim, se você busca melhor colocação no mercado de trabalho, invista na pós-graduação estrito sensu na Universidade Santa Cecília. Cursos recomendados pela CAPES e aulas com professores altamente qualificados, descontos especiais e financiamento de 50% do valor das mensalidades. Inscrições em unisanta.br/mestrado. Voltamos com o programa Liderança e Propósito, hoje recebendo Evelyn Nascimento, gerente regional da Cisprime Cooperativa de Crédito, aqui conosco, falando um pouco sobre liderança e propósito. E como eu falei no bloco anterior, nesse bloco agora a gente vai abordar questões específicas de liderança e conhecer um pouco mais da Evelyn. Bom, a primeira pergunta que eu faço para todo convidado que vem aqui nesse segundo bloco, eu acho a pergunta mais profunda, que é a seguinte, está muito ligada ao propósito. Tá. O que te move, o que te faz acordar todo dia e se motivar para sair da cama e trabalhar? Olha, é profunda mesmo, viu? Profunda. É muito profunda. Mas eu acho que uma coisa que me move, assim, que me motiva, que quando eu acordo, primeiro é Deus, né? Isso não tem como eu tirar do meu caminho. Eu sou uma pessoa Eu concordo. que busco muito isso na minha vida. E Ele tem me ajudado muito nesse caminho. E eu acho que o segundo aspecto, se a gente for levar para um lado mais pessoal mesmo, né? Fora o espiritual, que faz toda a diferença, o segundo aspecto é essa questão da diversidade que a gente tem no dia a dia, sabe? Tem pessoas que não gostam de resolver coisas no dia a dia, mas eu amo. Resolver problemas. Exatamente. Fazer pontes, sabe? Conhecer pessoas. Conhecer pessoas. Nossa, para mim isso o meu maior propósito, é conhecer pessoas. Acho que eu posso definir nisso mesmo. Eu acho que a grande maioria dos líderes pensa igual. Né, o papel do líder é muito esse de fazer ponte, de fazer conexões, em facilitar a vida do outro. Exatamente. Né? Acordar com essa visão de que... eu vi recentemente uma frase, eu acho que foi do Cortella, ele dizendo o seguinte, acho que foi dele ou do professor Clóvis de Barros, agora posso estar cometendo algum equívoco, mas foi de um dos filósofos aí, ele dizendo que o papel do líder, do trabalhador, é basicamente quebrar o galho de alguém. Você acorda para quebrar o galho de alguém, né? Você vai fazer a vida de alguém mais leve com o teu trabalho. E quebrar paradigmas também, né? A gente tem que quebrar todos os dias um pouquinho de cada, assim. Então, essa sinergia que traz que te faz o dia a dia dia que me faz pular da cama, com certeza. Muito bom, muito bom. Para você, o que é um bom líder? Como é um bom líder? Para mim, um bom líder é um líder que conhece o seu liderado. Que é aberto a eles, sabe? Um bom líder é aquele que tem empatia, aquele que permite com que qualquer pessoa possa chegar a ele, sabe? Para mim isso é essencial. Parar um pouquinho, respirar e olhar para a pessoa, dar um tempo para ela, conhecer a tal ponto em que ele consiga entender quando ela está bem ou não. Perfeito isso. Sabe? Eu hoje criei esse feeling e eu sei quando um dos meus colaboradores não estão bem. Não está num bom dia. Não, né? Eu conheço. E eu chamo para conversar. Você está bem? Você precisa de alguma coisa? Além do trabalho, a gente precisa sempre lembrar que tem uma pessoa envolvida. Não somos máquinas. Né? Então, para mim, um bom líder ele é o que dá abertura. É o que consegue trazer para si, para sua equipe, uma qualidade, um ambiente para se viver. Exatamente. Né, de empatia. Bom, você que nos assiste, está acostumado a ver o programa Liderança e Propósito, você percebe que sempre eu trago essa pergunta e as respostas das pessoas que aqui vêm são muito parecidas. Acaba sempre indo na direção da empatia, da humildade, porque são valores hoje que são praticamente inegociáveis na posição de um líder. Não é só da boca para fora, tem que ser de verdade,
né? Porque quando o líder também exerce essas funções de uma maneira pragmática, o liderado também percebe. Então, você que está nos assistindo percebe como eu seleciono bem as pessoas que vêm aqui. Porque são pessoas que pensam da maneira correta, que exercem uma liderança que de fato contribui para a sociedade e para os negócios que são liderados pelos convidados que aqui vêm. Bom, essa terceira pergunta eu sei que para você, assim como a maioria dos convidados que vem aqui, você vai dar alguma dica para quem está em casa, porque cada um tem uma forma. Sim. Mas assim, a gente sofre muita pressão, né? Sim. Por mais que a gente tenha valores alinhados com as empresas que a gente atua, a gente tem que entregar resultado. Sim. Né? Então a gente acaba se cobrando, tendo uma pressão natural. E isso muitas vezes impõe a cada líder, a cada funcionário, cargas horárias pesadas, Sim. muitas vezes. Então, a minha pergunta é, como você concilia a pressão do trabalho com a sua vida pessoal? Olha, uma das coisas que também me levaram para a cooperativa, né, é o fato deles, eles trabalham os líderes para que tenham uma vida pessoal com bastante qualidade, né? Mas claro, às vezes tem eventos, às vezes tem as coisas, né? Como conciliar isso? Primeiro, você tem que ter muita tranquilidade e confiança naquilo que você faz. E tem que ter muita parceria dentro da sua casa também, né? Sim. Então, é uma troca que a gente faz. Eu tenho isso muito fixo na minha casa. A gente tem um apoio, eu tenho esse apoio, né? Tanto familiar quanto de amigos. Então, isso sempre me ajuda, sabe? Ter uma vida regrada, a gente tem que aprender a ter uma vida regrada de agenda, de compromissos e o mais importante, não esquecer o que é importante. Por mais que a empresa seja um lugar que me fascina, que me traz qualidade de vida e tudo mais, mas a minha importância é o meu lar. Com certeza. Né? Então, eu procuro equilibrar isso dessa forma. Ter o meu tempo para minha família, ter o meu tempo para o meu trabalho e, graças a Deus, mais uma vez eu falo isso, a cooperativa me dá esse privilégio, né? Então eu consigo muitas vezes sair final de tarde e dar uma caminhada na praia, né? Ou aqui em Santos, a gente tem essa possibilidade de eu acordar cedinho e ainda... Se cuidar, né? Exatamente. Então, a agenda de fato é fundamental na vida de um executivo. E como eu sempre falo aqui também, aprender a dizer não para alguns compromissos. Eu ia falar isso agora. Aprender a dizer não, acho que é o maior desafio. Porque a gente quer abraçar tudo, né? Exato. Então, eu estava esperando você terminar para falar exatamente isso, que o não, eu aprendi a falar não porque eu tinha dificuldade, tá? Sim, quando eu iniciei, eu tinha dificuldade. Eu imatava que falar não poderia ser um grande você tem problema. Que estar disposto a tudo, né? Exato, e não é. O não é extremamente necessário. E educativo. Muito educativo. Até para quem você lidera. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta que muitos têm dificuldade em responder, porque é falar de si mesmo, né? É difícil falar de si mesmo. É muito mais fácil quando você pergunta para alguém. Mas eu vou te perguntar. Tá bom. Como é a Evelyn como líder? Como você se enxerga como líder? É uma líder... Eu imagino que você já vai responder por tudo que você já disse aqui. É uma construção, né? Mas é centralizadora, cobra resultado, escuta. Me fala um pouquinho de você como líder. Eu tenho alguns aspectos que também como líder eu preciso ajustar, né? Lógico, todos nós temos. Por um bom tempo eu fui uma líder bem centralizadora. Certo. Hoje não mais. No início da liderança a gente tem esse, né? Ai, não, eu vou pegar tudo para mim, não. Hoje não. Hoje eu tenho uma liderança muito mais de trabalhar em conjunto, né? Eu não sou uma pessoa que faço tudo sozinha. Não faço. Sempre que eu vou tomar... Claro, eu sempre uso aquilo que eu já tenho de experiência, de bagagem para tomar as minhas decisões, mas também... Compartilha as decisões. Exatamente. O perfil da cooperativa, mas sempre eu chamo a minha equipe e a gente conversa sobre vários assuntos para que eu não tome nenhuma decisão sozinha. Eu sou uma líder de escutar. Eu gosto da opinião deles, tanto que eu faço feedbacks com eles sobre mim. Claro. Eu peço para eles feedback Sim. e deixo eles muito à vontade para me falarem. Então eu sou assim, e eu sou uma pessoa que eu não me vejo como chefe, sabe? Sim. Eu tô junto com eles o tempo todo. Ó, precisa fazer uma visita, vamos juntos. Evelyn, eu tô com receita disso aqui, estamos juntos. Estamos aqui para isso. Então, assim, eu sou uma líder bem parceira, assim, sabe? Não, eu não tinha dúvida. Por tudo que a gente já conversou e
falou das últimas vezes nos bastidores. Sim. Eu não tinha dúvida que o teu perfil é esse, não é à toa que você cresce, não é à toa que é escolhida para abrir novas unidades, implementar novas unidades. Sem esse perfil de liderança hoje é muito difícil conseguir fazer isso. Obrigada. Nossa última pergunta, eu vou pedir para que você resuma ela. A gente pode desenvolver, tá? Mas resuma ela em uma palavra ou uma frase. Define em uma palavra ou frase o que é liderar. Eu tô com a palavra aqui, mas estou tentando lembrar ela. Pode desenvolver. Renovar. Tá. É renovação. Renovação. Para mim, liderança... Do líder. O líder tem que estar se renovando. O próprio líder se renovando todos os dias. Para mim é isso. Eu concordo. Porque, ainda mais no mundo de hoje, que a informação ela cresce a uma velocidade absurda, ninguém está pronto. A gente está sempre aprendendo, né? Então, a renovação no líder, no papel do líder, na liderança, desenvolvendo a liderança, ela tem que ser renovada de fato sempre. E outra coisa, nem sempre nós estamos certos, né? Lógico. Nem sempre nós temos a resposta. Sim. Às vezes eu recebo respostas de pessoas que eu nunca imaginei que fosse receber. É verdade, verdade. Então, essa questão da renovação, de abertura... Eu vou falar empatia de novo, porque não tem como empatia, tirar. eu concordo. Tá? Você poderia dizer, liderar é ter empatia. É empatia. Porque a empatia ela acaba abraçando tudo isso que a gente está falando. Eu vejo hoje como várias corporações estão com dificuldade de ter pessoas assim para trabalhar. Sim. E a gente luta para que isso volte, sabe? Sim. O cooperativismo luta muito por isso. Sim. Então é isso, é empatia. É empatia. Eu concordo com a Evelyn. Para mim, empatia e liderança têm tudo a ver. Bom, queria agradecer a sua presença no nosso programa. Liderança e Propósito. As portas do programa estão sempre abertas aqui para você. Muito Adorei obrigada. o nosso bate-papo. Espero bom. que o nosso espectador também tenha gostado, aprendido um pouco mais sobre liderança e que tipo e perfil de líderes o mundo precisa hoje. É muito do que a gente falou, muito do que a Evelyn falou. E como eu falei para vocês durante o programa, é ter esse cuidado também de trazer aqui um entrevistado que possa contribuir com aspectos positivos da liderança, não é? E que possa fazer com que você que está em casa entenda de um jeito positivo que a importância da liderança para as organizações, para o mundo como um todo. Não é? O que a gente espera dos nossos líderes é que eles nos ajudem a ter um mundo melhor. Te agradeço a presença mais uma vez, você que está nos assistindo aí. E toda quarta-feira, às 20 horas, o programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. E de segunda a sexta-feira, ao longo da programação, o programa também dividido em pílulas de 2 minutos para você que perdeu o programa. E caso você não tenha acompanhado o programa ao vivo, no Santa Portal também você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Um grande abraço para você que está em casa nos assistindo. Te espero no próximo programa. Até lá!